Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira aula do curso de Microsoft Excel 2019, tá certo? Na aula de hoje nós vamos aprender como trabalhar com uma planilha de vendas. Então eu tenho aqui planilha de vendas, tenho aqui os nomes das pessoas, né? Tenho aqui os meses de janeiro, fevereiro, março, abril. E aqui eu tenho a média desses meses, dessas pessoas, e também tenho o valor total. Haja vista, nós vamos estar calculando também algumas funções que já estão aqui, tá certo? Então, olha só, nós trabalhamos na aula passada com algumas fórmulas, né? Calculamos a fórmula de adição, subtração, multiplicação, divisão e também aprendemos a calcular a porcentagem. Então, hoje nós vamos usar algumas funções. Qual a diferença de uma função para uma fórmula? A fórmula a gente cria, tá certo? Do jeito que você imaginar, o Excel permite que você crie suas fórmulas. Porém, as funções, elas já vêm prontas. Então, apenas nós chamamos essas funções. Apenas nós usamos as funções que já estão na biblioteca do Excel. Então, para isso aqui, eu poderia fazer uma fórmula para calcular a média. Somava tudo e dividia pela quantidade, que no caso aqui serão 4. Mas eu tenho uma função já pronta, então eu posso usar. De que forma? Igual a média. Observa que não é necessário colocar o acento, tá? Nas funções não é necessário porque ele já entende, tá certo? Então, igual a média. Qual o primeiro valor que eu quero? Ó, B3. B3, 2 pontos, observa. Qual é o último valor? E3. E3. Observa que eu calculei a média de janeiro até abril, da célula B3 até a célula E3. Esses 2 pontos, pessoal, eles significam um ponto de ligação, do B até o E. Tá certo? Então, eu estou calculando a média aí dos 4 meses. Vou dar um Enter, ele já apareceu aqui a média do André. Então, o André... As vendas do André de janeiro, de fevereiro, de março e de abril somaram 327,75. Agora eu quero calcular a média do Pedro. Como é que eu faço? Mesma coisa, igual a média. Antes foi B3, agora vai ser o B4. Observa que a linha 4 está selecionada. Então vai ser B4, 2 pontos até E4. Não é isso, gente? Isso mesmo. Bom garoto ou boa garota. Então vamos lá, pessoal. Então, eu já calculei aqui a média do André, foi essa. Agora, eu quero saber a média do João. Igual a média, abre parêntese, e do B5 agora, não é isso? Muito bom. Até o E5. E5. E5? Coloquei E3. Então, é E5. Observa a linha, tá? Observa sempre que ele vai selecionar. Então, se você errar, ele já te mostra a linha certinha. Tá certo? Então, a média do João é 338. Vou fazer rapidinho. Tá certo? Então, eu calculei aqui, pessoal, eu calculei aqui a média. Então, eu já sei a média de todo mundo. Agora, eu quero saber a soma, o resultado das vendas de todas essas pessoas. Para isso, eu tenho uma função soma. Eu poderia somar, igual nós fizemos na aula passada. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Porém, eu já tenho uma função soma prontinha na nossa biblioteca do Excel. Então, eu só chamo igual a soma, abre parêntese, eu quero somar do B3, não é isso? Até aonde? Até o E3, não é isso, gente? Pronto. Do B3, observe que ele já está somando de janeiro até abril. Dou Enter, já está aqui a soma, tá certo? Igual a soma. Agora, B4... né, que é do Pedro, até E4. Sempre observando as linhas, tá certo? A linha do André é uma, a linha do Pedro é outra, tá certo? E sempre vai crescendo, beleza? Dúvidas? Quem tiver dúvida, basta ver o vídeo novamente, ou então me procurar nas redes sociais, tá certo, pessoal? Então, nós já calculamos aqui a média e calculamos aqui também a função soma. Então, nós já sabemos a média de vendas e já sabemos também o total de vendas, tá certo? Agora, aqui nós temos algumas outras funções para usar.
Por exemplo, eu quero saber, aqui na vertical, o Excel eu calculo tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Nós calculamos aqui na horizontal, agora eu quero calcular na vertical. Por exemplo, eu quero saber qual a maior venda do mês de janeiro. Lembrando, aqui nós temos apenas 8 vendas, mas no olho já dá para a gente identificar. Mas e se essa planilha tivesse 1 milhão de linhas? Como faríamos? Tá certo? Então, é bom que o Excel faça para nós esse trabalho. Então, eu vou chamar a função máximo para me descobrir qual é a maior venda. Então, muito simples, ó, igual a máximo, observa que não precisa colocar o acento, abre parêntese, e eu vou chamar, ó, fecha parêntese, tá certo? Então, ó, máximo de B3 a B8. Então, qual é o maior valor de B3 até B8? Vamos ver? Ele disse que a maior venda é 453. Tá vendo ela aqui, ó? Então, facinho de identificar, tá certo? E o mínimo? Então, eu vou saber a mesma coisa, ó, mínimo igual a mínimo, abre parêntese, ó, para você selecionar com o mouse, ó, depois que abrir o parêntese, basta clicar na primeira e segurar e arrastar até a última venda, ó. Fechou o parêntese, eu vou descobrir agora qual a menor venda. Ele disse que a menor venda, gente, é 233. Vamos ver? 233 é a menor venda. E a média de vendas do mês de janeiro? Nós fizemos a média aqui, para saber por vendedor. Agora eu quero por mês. Então, igual a média, abre parêntese, já sabemos usar as funções, então é muito fácil de usar. Fechou parênteses, eu já tenho a média. Então, olha só, aqui a média do André tinha dado 327, só que agora eu quero a média por mês, então deu 299. Essa aqui, pessoal, é uma função nova do Excel, chamada de média-se. Por exemplo, como é que eu calculo a média-se do Excel? A média-se é como se eu quisesse, por exemplo, eu quero saber quais são os meus melhores vendedores. Então, eu quero a média acima de 300. Então, ele calcula a média e ele vai pegar a média dos vendedores que venderam acima de 300. Então, ele vai considerar só acima de 300. Quem vendeu abaixo de 300, ele não considera. Lembrando que esse 300 é um número hipotético que eu coloquei. Pode ser qualquer número. Então, eu vou digitar essa função assim, ó, igual a média-se, né? Abre parêntese, ele está calculando a média de todo mundo, tá vendo? Ó, a média de todo mundo, igual a média de B3 até B8, como nós fizemos. Aí diz se, né, é um critério, tem que estar entre aspas, tá, gente? Deixa eu colocar aqui as aspas aqui no meu teclado, que tá... Então, ele está dizendo, ó, média de B3 até B8. Entre aspas, é o critério. Se o quê? Se for maior ou igual a 300. Fecha aspas, porque é critério, tem que estar entre aspas, tá? Ele vai considerar o que está entre aspas, tá? Então, ele disse, ó, eu quero a média de B3 até B8. Se for maior ou igual a 300, tá certo? Então, vamos dar Enter. Vamos ver se está certo. Deu Enter. Então, ele disse que a média dos valores acima de 300 é essa aqui. E se você quisesse calcular, a média dos valores abaixo de 300, bastaria inverter o sinal aqui. Em vez de maior ou igual a 300, você colocaria só menor do que 300, tiraria o igual também, tá? Então, é bem simples de calcular. Agora eu quero contar os valores, eu quero saber quantos valores tem aqui. Então eu vou usar a função conte-se. Então esse se aqui, pessoal, é sempre com critério, tá? Então eu posso dizer assim, quantos tem acima de 300? Tá certo? Então vai ser assim. Então vamos lá, do mesmo jeito, conte. Observa que a média não tem o ponto, mas essa conte-se já tem um ponto. Lembrando que isso aqui são funções que já estão prontas, já estão na biblioteca do Excel. Então, eu tenho que usar da forma que já está lá, tá certo? Então, conte-se da mesma forma, tá? De janeiro, né? Então, eu estou contando de B3 até B8, ponto e vírgula. Vou abrir aspas. Do mesmo jeito, maior
ou igual a 300. Eu que escolhi esse 300, tá, gente? Pode ser qualquer valor. Então, eu estou dizendo que ele quer que ele conte todos os valores de B3 até B8. Porém, ele vai me apresentar os resultados dos valores que forem acima de 300. Vamos ver quantos tem? 3 valores acima de 300, ele diz. Vamos ver? Um valor acima de 300 é maior ou igual a 300, tá certo? 1, 2, 3. Os outros são abaixo de 300, tá vendo? Agora, eu quero saber quantos valores tem, né? Continuum. Continuum é para contar quantos valores existem. Então, eu vou dizer igual a conte, ponto, num, abre parêntese, vou somar aqui. Então, ele está contando quantos valores existem nesse intervalo. Vou dar Enter. Ele diz que tem 6 valores. Observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Tá certo? Então, ele me mostrou aqui os 6 que eu tenho. Se eu apagar um desses valores aqui, por exemplo, vamos ver? Ele disse que agora só tem 5. Tá certo? Porque ele vai contar quantos valores tem nesse intervalo. Tudo certo, pessoal? Então, nós aprendemos a usar agora essas funções. E para deixar essa planilha bonitinha, nós vamos fazer aqui um pouquinho de formatação. Então, eu tenho aqui na célula primeira, né? Na linha 1, planilha de vendas, vou selecionar, ó, clico na célula 1, vou selecionar até o G. E vou clicar nesse botão aqui, ó, mesclar e centralizar. Observa que ela ficou centralizadinha, bonitinha. Vou aumentar um pouquinho o espaço. Vou colocar uma cor de preenchimento nessa latinha de tinta, tá vendo? Vou aumentar esse texto aqui, ó, esse A grande aqui, ó, aumentar a fonte. Colocar um negrito, para ficar bonitinho, tá certo? Essa outra planilha aqui, vou selecionar nessa linha. Colocar negrito também, para dar um destaque. Tá certo? E aqui embaixo eu vou colocar uma cor, só para a gente identificar que são funções. Tá certo? Então tá aqui a minha planilha formatadinha, bonitinha. Se eu fosse imprimir essa planilha aqui, ela iria sair sem essas linhas, tá certo? Porque não tem linha aqui. Essas linhas são linhas de grades, elas não saem na impressão. E se eu quiser que saia na impressão, você precisa colocar bordas aqui. Como que eu faço isso? Seleciona a área que você deseja. Você pode vir aqui, ó, nessa ferramenta de borda e escolher todas as bordas, né? Ou então você pode vir aqui, ó, tá selecionado, tá vendo essa opção fonte, essa opção alinhamento e essa opção número, tanto faz uma como a outra, tá? Cliquei aqui, aí ele vai aparecer essas guias. Você vai escolher a guia borda, escolhe a largura que você quiser, marca a opção contorno e interna, escolhe a cor se você quiser a cor diferente, pode escolher, não tem problema, tá? Escolheu a cor, contorno, interna e ok. Observa que já apareceram aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula de número 3. Então, vamos salvar? Como que eu salvo? Arquivo, salvar como. Vou escolher aonde eu quero. No meu caso, aulas de Excel. No seu caso, você pode salvar em meus documentos. Ou então em uma outra pasta com seu nome. E vou digitar aqui, ó, aula, underline, né? 03. Cliquei em salvar. Já apareceu aqui a minha aula na barra de título, já está salva. Tá certo? Um abraço e até a próxima aula. Aguardo vocês. Tá certo? Até lá.